hereditariedade e variabilidade. Transmissão de características hereditárias. A genética da transmissão é o processo geral em que as características controladas por genes são transmitidas, por meio de gametas de geração a geração. E esse processo é denominado de hereditariedade. Nos humanos, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino o ovócito, que contém 23 cromossomos cada. Quando ocorre a fusão, os 23 cromossomos do pai juntam-se aos 23 cromossomos da mãe e passam a compor o conjunto cromossômico daquela nova célula, transmitindo características genéticas e fenotípicas. Fundamentos. Seus princípios fundamentais foram formulados pelo monge agostiniano Gregor Johann Mendel, em meados do século XIX. Mendel estudou os caracteres mais contrastantes do cruzamento de ervilhas para suas experiências. Os trabalhos de Mendel ficaram no esquecimento durante vários anos, e em 1900, 3 pesquisadores trabalhando independentemente um do outro, De Vries na Holanda, Correns na Alemanha e Schemark na Áustria, redescobriram os trabalhos de Mendel e confirmaram suas descobertas. Experimento de Mendel. Para conduzir os seus experimentos, Mendel escolheu as ervilhas de cheiro. Essa planta é de fácil cultivo, fácil autofecundação, possui um curto ciclo reprodutivo e apresenta muita produtividade de sementes. A metodologia de Mendel consistiu em realizar cruzamentos entre diversas linhagens de ervilhas consideradas puras. A planta era considerada pura por Mendel quando, após 6 gerações, ainda apresentava as mesmas características. Após encontrar as linhagens puras, Mendel começou a realizar o cruzamento de polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, em retirar pólen de uma planta com semente amarela e depositá-la sob o estigma de uma planta com sementes verdes. As características observadas por Mendel foram 7: cor da flor, posição da flor no caule, cor da semente, textura da semente, forma da vagem, cor da vagem e altura da planta. Ao longo do tempo, Mendel foi realizando diversos tipos de cruzamentos com o objetivo de verificar como as características eram herdadas ao longo das gerações. Os cruzamentos ocorreram da seguinte forma. Primeiro, ele obteve linhagens puras de ervilhas. Segundo, efetuou uma polinização cruzada artificial, onde o pólen de uma planta que produzia apenas flores púrpuras foi depositado no estigma de outra planta que só produzia flores brancas, ou seja, cruzou 2 plantas puras entre si. Essas 2 plantas foram consideradas como a geração parental, ou geração P, isto é, a dos genitores. O passo 3, ele repetiu a polinização cruzada várias vezes. Verificou que todas as sementes originadas desse cruzamento tinham flores púrpuras. As flores brancas haviam aparentemente desaparecido nos descendentes híbridos. Mendel chamou de F1 a primeira geração filial. Percebeu-se que a flor púrpura dominava a branca. Chamou a caráter da flor púrpura de dominante e a branca de recessivo. Mendel, então, deixou a geração F1, a primeira geração filial, se autopolinizar. Percebeu que na autofertilização entre as plantas F1, a cor branca das flores reapareceu na F2, segunda geração filial, só que em proporção menor que as plantas púrpuras. Surgiram 6.022 flores púrpuras para 2.001 brancas, o que conduzia à proporção de 3 para 1. Concluiu que, na verdade, a cor branca das flores não havia desaparecido nas sementes da geração F1. O que ocorreu é que ela não tinha se manifestado, uma vez que, sendo um caráter recessivo, era apenas dominado, nas palavras de Mendel, pela cor púrpura. Em F2, para cada 3 flores púrpuras, Mendel obteve uma flor branca. Repetindo o procedimento para outras 6 características estudadas nas plantas da ervilha, sempre eram obtidas os mesmos resultados em F2, ou seja, a proporção de 3 expressões dominantes para uma recessiva. Primeira lei de Mendel. A comprovação da hipótese de dominância e recessiva nos vários experimentos efetuados por Mendel
levou mais tarde à formulação da sua primeira lei. Cada característica é determinada por dois fatores, que se separam na formação dos gametas, onde ocorre em dose simples. Isso é, para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Mendel não tinha ideia da constituição desses fatores, nem onde se localizavam. A primeira lei de Mendel também recebe o nome de Lei da Segregação dos Fatores ou monohibridismo. Os fundamentos da hereditariedade podem ser resumidos em: as características são determinadas por genes. Os pais transmitem os genes para os filhos através dos gametas produzidos na meiose. Cada gameta contém um conjunto completo de genes, característicos de cada espécie, ou seja, o genoma. Um novo indivíduo origina-se a partir da fecundação, processo de fusão de um gameta materno, o óvulo, com um gameta paterno, o espermatozoide. Os indivíduos diploides possuem genes aos pares, um recebido da mãe e o outro do pai. Os alelos localizam-se na mesma posição em cromossomos homólogos. O indivíduo que possui dois alelos idênticos de um mesmo gene é chamado de homozigoto. Os alelos estão em homozigose. Mendel usava a denominação puro. O indivíduo que possui alelos diferentes do mesmo gene é chamado de heterozigotos. Os alelos estão em heterozigose. Mendel usava a denominação híbrido. As características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais presentes em um indivíduo, visíveis a olho nu ou determinados apenas com auxílio de equipamentos ou testes bioquímicos, constituem o fenótipo. A constituição genética de um indivíduo é determinada pelo genótipo e refere-se aos tipos de alelos presentes. Alelo dominante é o que determina o mesmo fenótipo tanto em homozigose quanto heterozigose. Alelo recessivo é o que manifesta apenas em dose dupla em homozigose. Quando o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é o mesmo apresentado por um indivíduo homozigótico, fala-se em dominância completa. Nessa imagem nós temos a geração progenitora P1 representada pela flor vermelha, Rzão, e a flor branca, R'. Juntas elas dão origem à primeira geração com uma flor Rzão, R', mas o que anteceria se essa flor rosa, Rzão, R', cruzasse com uma flor vermelha, Rzão? Bom, de proporção para a geração F2 nós teríamos 1/4 de chance que nascesse uma flor vermelha, Rzão, 2/4 de chance de que nascesse uma flor rosa, Rzão, R', e 1/4 de chance que nascesse uma flor branca, R'. Nessa imagem é basicamente a mesma coisa, só que dessa vez nós teríamos uma galinha de plumagem branca e um galo de plumagem preta como geração P. Com a união de seus gametas, eles dão origem à geração F1, um galo de plumagem cinzenta azulada que irá fecundar com uma galinha cinza. Aí nós teremos uma proporção de 1/4 de chance que a galinha nasça preta, 2/4 que ela nasça cinza azulada e 1/4 que ela nasça branca na geração F2. Variabilidade genética. A reprodução dos seres vivos é o processo pelo qual se torna possível a continuidade de seres vivos, podendo ser assexuada ou sexuada. Nos animais, as células diploides são as células somáticas e as células germinativas, que se dividem por mitose. As células haploides são gametas, óvulos e espermatozoides e se dividem por meiose. Na verdade, a meiose é o que determina a possibilidade da ocorrência da reprodução sexuada. Ela garante que a fase haploide exista durante o ciclo da vida, que terá a haploide restabelecida durante a fecundação. A reprodução é uma propriedade fundamental das células. As células se reproduzem através da duplicação de seus conteúdos e posteriormente divisão em duas células filhas. Este processo é a garantia de uma sucessão contínua de células idênticas. Em organismos unicelulares existe uma pressão seletiva para cada célula cresça e se
de vida o mais rápido possível, porque a reprodução celular é responsável pelo aumento do número de indivíduos. Nos organismos multicelulares, a nova célula, através da duplicação, permite a divisão do trabalho, no qual o grupo de células tornam-se especializadas em determinada função. Na espécie humana, a reprodução é sexuada, ou seja, depende da união de duas células, óvulos de origem feminina e espermatozoide de origem masculina. Esse tipo de reprodução é o mais importante sob o ponto de vista evolutivo, pois reúne em um mesmo descendente, filho, filha, fatores originados de dois indivíduos, o pai e a mãe. A mitose promove crescimento do corpo, reprodução assexuada, produção de gametas também em plantas. Mitose é o processo de divisão celular onde uma célula origina duas células idênticas. As células que se formam são chamadas de diploides, 2N, o que significa que possuem um número completo de cromossomos, um N da mãe e um N do pai. A meiose promove produção de gametas e produção de esporos. Meiose é o processo de divisão celular onde uma célula diploide 2N sofre duas divisões sucessivas e uma duplicação cromossômica e origina 4 células haploide, N, que possuem a metade dos cromossomos herdados. É importante lembrar que gene é o veículo da hereditariedade ou a unidade de potencial hereditário existente no cromossomo e que, ao interagir com outros genes, como o citoplasma e o meio, condicionam o aparecimento de um dado caráter. Os genes distribuem-se linearmente ao longo de cada cromossomo e possuem como constituinte fundamental o DNA, que tem função genética. Genes alelos. Cada caráter é devido à presença de, no mínimo, 2 fatores ou genes, que formam um par alelomorfo ou alelo. Exemplo: a cor castanha dos olhos é alélica à cor azul. A existência de dedos supranumerários é alélica ao número normal de dedos. Também é importante lembrar que cromossomos homólogos são os que possuem regiões correspondentes devido à presença nesses locais de genes alelos responsáveis por características específicas. Cada membro do par alelomorfo de genes está situado em um dado membro de par de cromossomos homólogos. Na formação dos gametas, gametogênese, há separação dos cromossomos homólogos, indo cada um para gametas diferentes, formando uma célula haploide, célula N. E fenótipo, o termo fenótipo, do grego feno, evidente, brilhante, e tipos, característico, é empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Então, o termo genótipo refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, aos genes que ele possui. Homozigoto. Um indivíduo é chamado de homozigoto ou puro quando os alelos que codificam uma determinada característica são iguais, ou seja, os alelos são iguais e ele vai produzir apenas um tipo de gameta, por exemplo, cor das sementes da ervilha, vezão, amarela ou vezinho, verde. Heterozigoto é o indivíduo que possui 2 alelos diferentes para determinar uma característica. São também chamados de híbridos. Todos os indivíduos da geração F1 de Mendel eram heterozigotos, vezinho, que codificava a característica de sementes amarela. Exemplo: cor das sementes de ervilha, vezinho, amarela. A característica dominante trata-se da característica que a maior parte da população possui, ou seja, é uma característica que domina em relação às outras, representada pela letra maiúscula. A característica recessiva trata-se da característica que somente uma pequena parte da população possui, ou seja, uma característica que não domina, representada pela letra minúscula. Autopolinização ou polinização direta é a transferência do pólen da antera para o estigma da flor, caso que só ocorre quando a planta é hermafrodita. É pouco frequente, ocorre na ervilha, no fumo
no algodão e em outros cereais, exceção do milho e centeio.